Kika, traz sua garrafinha de plástico para me encher. Tá aqui a garrafinha, mãe. Mas de onde vem o plástico? Do supermercado, Kika. Agora deixa a mamãe ir assistindo a novela. Hoje é o último capítulo. Ninguém entende minhas perguntas. Eu entendi essa pergunta, Kika. Deixa que eu e meus amigos te explicaremos. O plástico tem o petróleo como sua principal matéria-prima, e ele é obtido através da polimerização, que nada mais é do que a formação de monômeros. E eles podem ser naturais ou sintéticos. Naturais são comuns em plantas e animais, como algodão, madeira e cabelo. E os sintéticos são produzidos através de reações químicas realizadas pelo homem. O plástico, logo após passar pela fábrica, são transformados em resinas plásticas e podem originar diversos tipos de plásticos, os duros, mais finos, maleáveis e transparentes. Tudo isso através da transformação química que eles sofrem. Existem dois grupos de acordo com suas características: os termoplásticos, que são usados na produção de embalagens e, quando aquecidos, podem ser moldados e, ao serem resfriados, tomam uma nova forma. Temos termorrígidos também, que são polímeros cuja rigidez não é alterada com a temperatura e eles são totalmente diferentes dos termoplásticos. Anualmente são produzidos mais de 4 milhões de toneladas de plásticos no mundo e apenas 8% são recicláveis. Esse número aumentou significativamente durante a pandemia, com a produção de luvas, máscaras, entre outros. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas são descartadas nos oceanos anualmente, que causa contaminação e desequilíbrio do ecossistema marinho, uma vez que o plástico ele forma uma barreira que prejudica a penetração de oxigênio na água. Isso compromete todo o ecossistema marinho. Quando ele fica na terra, ele pode prejudicar a decomposição de outros resíduos. Isso acaba favorecendo a superlotação de aterros sanitários. O problema que a gente tem com relação ao plástico é a relação da reciclagem não acompanhar o ritmo da produção. Isso porque cerca de 91% da quantidade de plástico produzida não chega a ser reciclada, e grande parte das vezes ele é descartado de forma incorreta. Por ano, são produzidos cerca de 500 bilhões de sacolinhas plásticas. O material usado na produção, conhecido como polietileno, é oriundo do petróleo. Durante a decomposição, ele libera gás carbônico que polui o meio ambiente e contribui para o efeito estufa. A estimativa é de que 90% das aves marinhas já ingeriram plástico pelo menos uma vez durante a vida. E assim, pelo menos 15% das espécies marinhas estão em extinção. A morte por resíduos de plástico ela é muito frequente. Isso acaba prejudicando o ciclo reprodutivo. A população ela vai diminuir por morte e diminuir pelo não nascimento de novos membros na espécie também. O plástico, no seu processo de decomposição, ele se transforma em partículas menores. Os microplásticos são partículas pequenas que acabam sendo ingeridas por peixes, animais e aves marinhas. O tempo médio gasto para a decomposição do plástico ele varia entre 100 e 500 anos. Então, quase todos os pedaços de plásticos produzidos ainda estão no planeta de alguma forma. As cores e formatos dos mais variados tipos acabam atraindo os animais, os peixes e as aves, que acabam confundindo com o alimento. Esse plástico, quando ele é ingerido, ele pode obstruir as vias aéreas, que causa morte por asfixia, e quando não, ele chega ao estômago e não é digerido. Como se pode tratar o plástico no dia a dia? O plástico está presente em diversos objetos do nosso cotidiano, como garrafas de bebidas, embalagens de comida, peças para computadores, seringas, películas, cápsulas de remédio, mangueiras, isolante de fios, solado de calçados, tubulação de água e esgoto, brinquedos, para-choques, próteses corporais, chapas e inúmeros outros produtos essenciais para a nossa vida. De modo geral, o plástico deve ser tratado como um produto útil no dia a dia. Contudo, além de útil, o plástico também é uma substância tóxica para as faunas e floras locais. Por sua decomposição demorar muito tempo, 450 anos aproximadamente, e partindo do ponto que o plástico foi inventado em 1909,
Levando isso em consideração, todos os plásticos do mundo já utilizados ainda não foram decompostos totalmente, pois ainda não se passou tempo de sua degradação desde sua invenção. A maneira lógica de se utilizar o plástico para evitar a poluição ambiental, pela grande quantidade de produtos já fabricados, seria a reciclagem, uma coisa que muitas pessoas ignoram completamente. A produção do plástico é ambientalmente nociva, principalmente pelo elevado número de sacos produzidos ao ano, cerca de 150 toneladas por pessoa. E por não ser biodegradável, o plástico pode causar grandes danos ao meio ambiente. Este é um material difícil de compactar e gera um grande volume de lixo, onde passa a ocupar muito espaço no meio ambiente, dificultando assim a decomposição de outros materiais orgânicos. É resistente aos fungos e às bactérias, e por este motivo tem uma degradação muito lenta. Quando colocado em contato direto com o meio ambiente, o plástico demora muito para se decompor. A partir daí, os problemas em descartar o plástico começam a surgir. Além dos efeitos físicos, como a possível obstrução do trato digestivo de organismos menores, preocupam os cientistas os efeitos químicos das micropartículas ingeridas ou inaladas por humanos e animais, uma vez que elas podem ser vetores de micro-organismos e contaminantes, como poluentes orgânicos persistentes, que são compostos sintéticos resistentes à degradação no ambiente. Há dois tipos de substâncias associadas às partículas: as que já vêm com o próprio plástico, comumente utilizadas para lhe conferir propriedades especiais, como aftalalatos e bisfenol A, ambos conhecidos disruptores endócrinos, ou seja, com capacidade para alterar o funcionamento do sistema hormonal, e as substâncias absorvidas pelos microplásticos, que podem incluir metais pesados e os POPs. Diferentes tipos de plásticos têm propriedades tóxicas variadas. Alguns são feitos com produtos químicos tóxicos, como o cloro, enquanto que outros têm quantidades residuais de substâncias químicas, como o chumbo, que se encontram no ambiente. A acumulação dessas toxinas ao longo do tempo pode afetar o nosso sistema imunológico e perturbar o funcionamento dos intestinos. Substituir as sacolas plásticas por sacolas retornáveis. As sacolas plásticas, além da problemática ambiental, poluem as cidades e rios, além de entupir bueiros, causando enchentes e inundações. Utilize garrafas de água retornáveis. As garrafas de água representam grande parte do lixo plástico que não é reciclado. Não utilizar canudos. Optar pelo uso de produtos que usam canudos biodegradáveis como de papel podem salvar milhares de vidas de tartarugas marinhas. Evitar comprar frutas e vegetais que venham embalados. O setor alimentício é responsável por grande parte do uso do plástico na indústria. Não utilizar produtos descartáveis. A maioria dos produtos descartáveis, como copo, talheres e pratos, vira lixo plástico que geralmente não é reciclado da forma correta. O sistema atual dos plásticos é capaz de prevenir a duplicação da poluição plástica até 2030. Por isso, a gente precisa de um sistema de reciclagem para interromper essa poluição plástica. E esse sistema ele tem que ter tratamento de resíduos de forma mais rentável que o despejo direto na natureza, porque atualmente é mais economicamente viável despejar os resíduos na natureza de forma direta do que fazer o tratamento eficiente. Com isso, o sistema acaba ficando travado, que aí produz plástico e o plástico vai direto para a natureza poluindo. 40% dos plásticos que a gente tem hoje são descartáveis, com a vida útil de aproximadamente 1 ano. O primeiro passo seria eliminar esse tipo de produto, tirar ele de circulação. São os canudinhos e as sacolinhas plásticas. O primeiro passo é isso. É importante também que esse tipo de iniciativa de proibição não fique desamparada, jogada no vácuo. Elas têm que contar com o apoio de estruturas legais para funcionar. Esse apoio pode ser um incentivo a modelos de negócio de reuso e reciclagem, além de outras alternativas também, de sustentáveis, óbvio, para o plástico. Para isso acontecer, é necessário a gente tirar o foco dos descartáveis e jogar para os de reuso. E também começar a tirar gradativamente as substâncias que são jogadas no plástico, que são combinadas com o plástico. Porque são essas substâncias tóxicas que a gente joga, a gente combina no plástico, que impedem que a gente reprocesse alguns plásticos por razões de saúde e segurança. O preço do plástico tem que refletir
os custos naturais e sociais para melhorar o aspecto econômico e criar uma demanda por materiais alternativos. A capacidade de reciclagem em larga escala requer investimento, porém essa indústria ainda é fraca em boa parte do mundo. Para a gente ampliar o lucro da reciclagem, a gente precisa de uma demanda crescente por plástico reciclado e também no avanço dos materiais secundários, porque aí a gente acaba atraindo um preço mais alto para o mercado. A redução dos custos operacionais também acaba ajudando. Além, né, da redução, o aumento do volume da produção dos materiais secundários nas unidades de reciclagem pode acabar reduzindo os custos. E com isso, as cadeias não contaminadas, entre aspas, de todos os tipos de plástico são necessárias. Isso vai desde o design até o tratamento dos resíduos, além dos custos muito mais baixos para coleta e para separação. A distribuição dos custos entre essas partes envolvidas no sistema acaba que incentiva o desenvolvimento do sistema do reuso e acaba tornando também a reciclagem mais atrativa. Ainda na cozinha, filha? Estou aqui com a minha garrafinha de plástico que tem como matéria-prima o petróleo, que é formado por vários polímeros que são aquecidos e moldados na fábrica e depois vão para o supermercado e depois para a minha casa, onde a gente reutiliza para contribuir para a diminuição do plástico nas ruas e nos rios, cuidando do meio ambiente e protegendo os animaizinhos para que não comam plástico. Onde aprendeu tudo isso? Se eu te contar, você não vai acreditar.